Queria agradecer a atenção de vocês, o acompanhamento, o pessoal que tem aí né, apertado o sininho, se inscrito, comentando, curtindo, compartilhando. Bora pensar em Niterói um pouquinho? Eu acho que nós, como cidadãos, de uma forma geral, a gente tem que começar a pensar, na cidade que a gente vive, de que maneira a gente pode influenciar, de que maneira a gente pode alterar o curso, se necessário for, do local onde nós vivemos. É claro que arrumar as malas e ir embora é uma alternativa. Uma alternativa garantida por Constituição em que todo cidadão é livre, né? A liberdade de circulação é livre para ir onde ele bem entender, ir, voltar, né? Isso é uma coisa que é inerente à existência humana. E reconhecido pelos direitos humanos, pelos direitos dos homens, pela Constituição e tal. Mas tentar influenciar o curso das coisas onde nós escolhemos viver também é um direito, e mais do que direito, é um dever. Nós, niteroenses, temos o privilégio de inaugurar uma série de iniciativas históricas que o Brasil inteiro desconhecia e que a gente meio que inaugurou. Apesar de ser uma cidade relativamente pequena quando comparada com nossa vizinha aqui, o Rio de Janeiro. E eu acho que a gente deveria aproveitar essa tradição da cidade e começar a pensar em inaugurar uma nova postura de cidadão. Mas uma postura, pessoal, uma postura que passe por cima, que, assim, não é que esqueça nem negligencie, mas saiba colocar no seu devido lugar as questões ideológicas, as questões de paixões políticas, entendeu? Eu acho que Niterói poderia dar um exemplo muito útil ao Brasil e à humanidade como um todo, nos dias de hoje, se a gente começasse a cultivar o hábito, pensar a cidade independente do governo que ela tem. Porque acho que grande parte dos niteroenses vão concordar comigo. O governo que a gente tem e tem tido nos últimos muitos anos são governos absolutamente perdidos sob o ponto de vista, ou quando você trata da questão de desenvolvimento urbano, desenvolvimento humano, propostas de desenvolvimento econômico. Os últimos muitos governos que passaram pela história de Niterói só estiveram preocupados com uma única coisa: as suas respectivas preservações no poder. Que não é nada diferente do que um político tradicional pensa. Pensa um político chegar ao poder e ali permanecer. Mas permanecer por quê? Porque aquilo ali é uma mega cena. Poder político hoje no Brasil, seja qual for, lá numa cidadezinha pequenininha de 20 mil habitantes, perdido no meio, meio do mato, lá, montanha, fundo do vale, é uma mega cena. O cara tem acesso a fundo municipal, fundo partidário, o cara tem acesso a privilégios, salário diferenciado, diárias, assessoria, transporte, o poder de definir a qualidade do seu plano de saúde, o seu seguro de vida, decidir sobre onde ele vai morar, se ele vai morar de forma luxuosa ou de uma forma mais simples para poder fazer uma propaganda mais adequada numa eventual reeleição junto aos pobres da região, etc, etc, etc. Essa é a mentalidade do político. Só que Niterói tem um diferencial que transcende isso. Niterói tem muita gente inteligente. Niterói tem muita gente bem formada. Niterói tem muita gente com tempo para se dedicar a isso. Não é se dedicar a ficar se degladiando entre A e B,
porque eu apoio fulano, o outro ali apoia o Beltrano, e o outro apoia o Cicrano. Não, não é esse tipo de discussão. Eu estava num grupo, outro dia eu estava num grupo, e as pessoas não sabiam, não sabem até hoje qual é a minha posição política, porque se é uma coisa que eu gosto, é guardar essas coisas em relação a... em ambientes que junta muita gente, né? Eu acho que tem assuntos, religião, futebol, política, né? São assuntos que você tem que tratar em fóruns muito específicos, particulares. E aí alguém lá levantou a bola sobre a questão da aprovação da PL, Projeto de Lei 4088, que reinsere o estudo sobre cidadania e política nos currículos do ensino médio. Né? E, bom, se levantou essa bola lá, se era bom, se era ruim e tal. E assim, eu fiz uma colocação absolutamente científica. E, na minha opinião, em que não implicava que a proposta ou opinião ou a colocação de quem o fez estava certo ou errado, era um direito de ser colocado e de ser respeitado. Mas que, em minha opinião, a questão não passa por aí, a questão passa pelo próprio ensino médio. E mais do que o ensino médio, a questão passava pelo ensino no país. Que para mim pouco importava se colocar uma matéria A, B, C, D ou E, se a escola onde essa matéria, né, seria ou será ministrada, se ela não funciona. Você pode colocar uma cadeira lá de teoria quântica. Não vai ter a menor diferença. Professores ruins, escolas ruins, pedagogia horrorosa, não tem metodologia, ninguém pensa no assunto, nem está preocupado né, com esse assunto. Por quê? Porque escola para pobre é a mesma coisa que nada. E ninguém está preocupado com isso. Por quê? Porque quem decide o que o pobre estuda, onde ele estuda e quanto ele estuda, não estuda na escola para pobre. Então, se o pobre está aprendendo, se o pobre não está aprendendo, se vai colocar cidadania política, se vai botar filosofia, sociologia, se vai botar matemática, português, educação física, né? Se vai colocar o que for no currículo, se efetivamente aquilo vai ser cumprido, se alguém vai ser beneficiado ou não com aquilo, quem vai decidir o assunto tá nem aí. Mas nem passa pela cabeça, nunca entrou numa escola pública. Nem ele, nem os filhos dele, nem os netos dele, nem ninguém da família dele. Não sabe nem do que se trata o assunto. Fazer as perguntas corretas. Fazer as escolhas corretas. Em que eu, que decido e que estou decidindo o assunto, não me incluo, não me encaixo. Por que eu estou fazendo esse adendo? Estou fazendo esse adendo porque o governo das cidades agem da mesma forma. Agora, recentemente, andei vendo, né, que a filha de um importante político, mais uma filha de mais um importante político na cidade de Niterói, já está andando na cidade com seu plásticozinho em alguns carros importados. Ela, dentre muitas outras. São clãs inteiras que se beneficiam dessa mesma relação simbiótica. Eu finjo que faço, vocês fingem que recebem e está todo mundo bem. É como assim, bom, isso não tem custo, né? Eu não estou pagando, não está saindo no meu bolso. Está saindo do seu bolso. Está saindo. Se não estiver saindo do seu bolso, está saindo da sua qualidade de vida. Está saindo do seu direito de andar, ir e vir, onde você bem entender, dentro de uma cidade, na cidade onde você vive, onde você nasceu, cresceu e vai morrer.
Eu tive a oportunidade de andar em Niterói esse final de semana, né? E só fiz ressaltar, reafirmar o que a gente conversou no último encontro. Niterói continua uma vilazinha à beira de uma metrópole super importante, da qual nós não nos beneficiamos em nada. A gente não se beneficia do turismo que essa metrópole recebe, a gente não se beneficia da estrutura educacional, universitária, acadêmica, nada, a gente não se beneficia. O único caminho que a gente tem para chegar lá e voltar são dois. Ou a gente vai de barquinho, ou a gente usa uma ponte que já existe há quase 60 anos. E até hoje ninguém se preocupou em criar terceiras e quartas alternativas de integração de transporte. Sabe por quê? Porque não interessa. Não interessa. Importantes líderes da cidade de Niterói hoje nem moram mais na cidade. Alguns se encontram instalados em Miami faz anos, ainda se beneficiando de coisas, projetos, acordos, assinaturas, né? Que foram responsáveis há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Gente que aprovou aumento de gabarito de prédio em bairros importantes da cidade, que nunca tiveram muito interessados no resultado disso, nunca tiveram interessados em desenvolver outras áreas da cidade. A cidade tem tantas áreas, né, para serem desenvolvidas. O trajeto interno, qual foi a grande modificação no trajeto dentro da cidade, se não lá a construção do túnel, lá no Cafubá, Charitas. E a construção de uma estação de barcas que nem funciona, né? Tal qual deveria funcionar. Que solução foi dada para Niterói nos últimos 50 anos para as comunidades, para os riscos de desabamento, para a segurança pública, para a parte cultural. Quantos teatros foram construídos na cidade nesses últimos 30, 40 anos? Nem vou falar de cinema, né? Porque a gente perdeu uma penca de cinemas e o que a gente recebeu em troca foram algumas salas nos dois shoppings, 3 shoppings que a gente tem na cidade, e lá um museu de cinema, que só atende, por sinal, uma única corrente de pensamento. Então, assim, é complicado você pensar numa cidade em que as oportunidades são gigantescas. Gigantescas. A segunda cidade que mais recebe royalties no Brasil, primeiro ou a segunda, não, né, precisaria verificar, é Maricá. A única beneficiada pelos royalties de Maricá é Maricá. Niterói não tem benefício nenhum. Eu falei assim, mas pô, também recebe royalties de Niterói. Não, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que alguns moradores de Maricá poderiam estar trazendo recursos para Niterói para fazer compra, para fazer passeio, para moradia de alto padrão. Não, Niterói, Maricá está construindo tudo isso lá, retendo toda essa riqueza lá, e nós de Niterói não estamos nos beneficiando de nada a respeito do assunto. Por quê? Porque o governo é ruim? Não, não é que o governo seja ruim, não é porque o governador é perverso, não é porque a estrutura administrativa é excessivamente pesada, não é isso. A questão é que nós, cidadãos, deixamos o espaço vazio. Essa função é nossa. A função de se organizar a fim de mostrar a esses locatários, né, esses poderosos temporários,
Mostrar a eles o que é que eles devem fazer. O que é que faz diferença para nós no trabalho deles, na hora da eleição deles. É saber direitinho quem naquela Assembleia Legislativa, quem é, o que faz ou o que deixou de fazer. Quem representa de fato cada um daqueles elementos. Eu desafio, por favor, comentem aí no canal, por favor, por gentileza. Eu desafio alguém nomear meia dúzia de vereadores que hoje atuam na Assembleia Legislativa de Niterói. Basta 6 nomes. Eu desafio que um niteroense consiga nomear 6 secretários municipais. A gente não sabe. A gente abandonou a cidade na mão desses caras. Sejam eles bons ou ruins. E aí é a sorte que manda, né? Se o cara é bom, ótimo, legal. Ah, mas se o cara é ruim, ferrou todo mundo. A reflexão que eu faço e o convite que eu faço é que a gente pense de que forma, de que maneira o cidadão comum, aquele que vive em Niterói, aquele que gosta de Niterói, aquele que curte Niterói, né? Outro dia eu estava conversando com quem? Ah, sim, estava conversando com o meu barbeiro e perguntei assim, poxa, vem cá, cara, você modifica a primeira edificação que foi realizada na cidade de Niterói, lá antes mesmo da fundação da cidade, tal, você faz ideia de que esse prédio ainda existe, que ele está lá, né, disponível para visitação, para fotos, para exploração acadêmica, cultural. Não, nunca passou nem pela minha cabeça que Niterói ainda tivesse um prédio antigo construído no século XVII e tal. Pois é. Ali no Bar de São Lourenço tem uma capelinha pequenininha lá em cima, né? Que foi construída num momento, num instante, né? Numa época histórica em que a geografia da cidade era diferente. A maior parte do centro de Niterói ou era pântano ou era Baía de Guanabara. Né? Desconhece que o nome de Niterói, por exemplo, significa em Tupi-Guarani rios escondidos. Olha, o que é um rio escondido? Rio escondido são pântanos. São regiões de manguezal. Olha, Ingá, o nome já fala, né? O nome já está dizendo que aquilo ali é um mangue, era um mangue na época. Agora, olha só, desconhecer isso, desconhecer essa coisa simples, geografia antiga da cidade, saber como que a cidade se desenvolveu, aonde que ela foi plantada, de que maneira ela foi instalada, explica, por exemplo, o fato de que toda aquela região ali do centro de Niterói, que vai da rodoviária até a Rua São João, até a Praça São João, aquele quadradão ali, né, passa pela Marechal Deodoro, né? Repara que ali não tem muitos prédios. Sabe por que ali não tem muitos prédios? Por que não tem edifícios ali? Construindo edifícios. Um mar de edifícios. É um monte de loja velha, edificações velhas. Tem uma ou outra agora recém-construída, né? Mas assim, um mar de construção velha ali, antiga, mal conservado e tal, um comércio meio que decadente. Mas por que não tem tanto prédio ali? Porque é difícil construir prédio ali. É complicado você implantar um prédio ali naquela região, porque aquela região um dia foi mar. E aí o cara mais, né, um niteroense mais curioso, vira para mim e diz assim, mas peraí, Luiz, se ali já é tão difícil você construir, como é que se aprova a construção de um complexo de edifícios? Podem alcançar até 20 andares ou mais, não tem detalhe desses projetos. Como é que alguém pode pensar em aprovar a construção de um complexo? Não são um prédio, não, são vários edifícios, vários prédios. No meio da Baía de Guanabara. Eu digo que é no meio da Baía de Guanabara, porque toda aquela região ali que vai do Bay Market até o Mercado de São Pedro, aquilo é aterro.
E não se limita a isso. Se você for das Barcas até a estação da Cantareira, e se você for mais adiante da Cantareira até a Boa Viagem, tudo aquilo ali é aterro. E como é que você pode pensar em construir prédios de 20 andares, 15 andares, seja lá quantos andares forem? Né? Porque construíram ali, entre a Cantareira e o Forte, né, lá no Graguatá, construíram um condomínio com 4 andares, condomínios até baixinhos, e algumas unidades ali tiveram, segundo soube, alguns problemas estruturais. E essa é a nossa Niterói. Né? Você construindo a pamparra na cidade, né? Cada rua que você entra em Niterói tem 2, 3 empreendimentos subindo. Mas ninguém, por exemplo, dá uma solução para o Rio Icaraí, que cruza o bairro, mau cheiro, lixo, esgoto, sem tratamento. Ninguém dá uma solução para aquilo. Um problema, inclusive, que vai se traduzir em um descontrole hídrico, né, no subterrâneo do Caio Martins. O Caio Martins não se plantou um estádio de futebol ali à toa. É porque embaixo do Caio Martins tem uma lagoa que foi aterrada e que agora está trazendo problemas, porque mal o projeto saiu da prancheta para demolição de arquibancada, hein? Olha lá, já foi tudo embargado, porque tem um problema estrutural de solo ali. E a prefeitura está preocupada em fazer arena esportiva. A prefeitura está preocupada em fazer passeios ciclísticos. Você imagina que algum governante está preocupado em saber ou resolver problema de acesso, trânsito entre região oceânica, região central da cidade e as vias de saída e entrada da cidade de Niterói? Você acha que alguém está preocupado com isso? Alguém está preocupado com um problema crítico, crônico, severo, né, da Alameda Boa Ventura, colada ali como via de acesso à ponte Rio-Niterói? Como é que aquilo engarrafa todos os dias, ano após ano, e ninguém dá a menor solução para aquilo? Então, assim, fica um desafio a gente pensar de que maneira a gente pode, como cidadão, contribuinte. Gente, o IPTU de Niterói não é barato. A população em um monte de cidades importantes, Curitiba, Florianópolis, Joinville, São Paulo, as cidades do interior de São Paulo, Bragança Paulista, do Vale do Paraíba ali, São José do Rio Preto, Campinas, mesmo no estado do Rio de Janeiro, as cidades do Vale do Café, né, as cidades da região serrana, as cidades da Serra lá de Itatiaia. A galera toda se reunindo, as pessoas definem planos de governo, as pessoas definem os candidatos que querem nas suas respectivas assembleias, as pessoas têm contato direto com o prefeito, com as famílias dos prefeitos. Os prefeitos vivem o dia a dia, os problemas dos lugares onde eles governam. Aqui parece que é uma coisa desconectada, governante e cidade. Governante interessado num projeto e a cidade procurando, né, responder suas demandas em São Gonçalo, Maricá, Rio de Janeiro, Petrópolis, sei lá, né, aonde que vai procurar, Friburgo, região dos Lagos. Né? Não fica aqui, por quê? Porque aqui só fica quem não tem opção de sair. E as alternativas que oferecem são alternativas abaixo da nossa necessidade. Vamos fazer um torneio disso ou daquilo em Icaraí. Legal, maneiro. Pô, eu acho ótimo, maravilhoso. Sempre teve, né? Teve mais. Né? Hoje tem menos. Mas como é que fica Fonseca? Como é que fica Barreto? Como é que fica essa turma mais para o interior da cidade? Região de centro de Niterói, como é que fica essa turma? Final de semana faz o quê? Qual opção que tem
o cidadão que mora no centro de Niterói? Me fala. Eu nem vou falar, nem vou comentar a questão da reforma, porque um dia a gente vai sair e observar em loco a situação desta tal reforma do centro de Niterói. Outro dia eu vi uma pateta, né, filmando a região do centro de Niterói. Uma pateta, completamente pateta. Não vou dizer o nome não, mas é pateta. Né? Nossa, olha a reforma do centro de Niterói, que coisa linda, estava precisando realmente de uma repaginada. Quem precisa dar repaginada é ela. Repaginada na mente dela, na cabecinha dela. Eu não estou vendo nada ali. Absolutamente, já falei, aquilo ali é reforma de calçamento. Não se trata de uma reforma, né, reforma vocacional, reforma estrutural daquela região. Eles não estão mudando nem poste. Nem poste os caras estão trocando. Hidrante, não troca hidrante. E mais, recentemente estão falando a reforma da reforma. Acabaram de reformar, já estão quebrando tudo de novo para fazer sei lá o quê. Acho que esqueceram que tinha uma ciclovia. Né? E aí lembraram, tem uma ciclovia aqui. Né? Estão quebrando aquilo tudo de novo para poder colocar a ciclovia. Cada movimento desse, cada ação dessa, eu não estou aqui para criticar se é boa, se é ruim, se está certo, está errado, entendeu? O que eu estou dizendo é que isso não vai ao encontro, ou não tem ido ao encontro, de fato, das pessoas preparadas, residentes em Niterói, né, que têm um histórico de famílias. Eu não, eu vim do Rio de Janeiro, mas tem pessoas que, né, moram aqui, são instaladas em Niterói há 2, 3, 4 gerações e são capazes de dizer, olha, a gente está na direção certa. Ah, não, olha, a gente está na direção errada. Por quê? Porque, como eu disse no vídeo anterior, Niterói não mudou absolutamente nada nas últimas décadas. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço. Não esqueçam de se inscrever, tá? Dá um apoio aí, porque a gente teve que recomeçar, a gente teve que se reinventar. Isso é muito bom, por um lado, mas exige aí um esforçozinho extra de vocês, a fim de que a gente possa avançar, né? Então, compartilhem, curtam, comentem e não se esqueçam de se inscrever. Um forte abraço aí, salve Niterói. Bora pensar Niterói, tá ok? Obrigadão, tchau, tchau.